Tá ótimo, então. Pessoal do LinkedIn que estiver já nos acompanhando, fique à vontade para já entrar. Eu estou vendo aqui que já está aparecendo o pessoal. Edmilson Júnior, Jess Maioli. Pessoal, fique à vontade. Daqui a pouco a gente já vai começar aqui o evento, tá? Daniel Marques, Darlene Freitas. Muito bom ter todos vocês conosco hoje. A gente só está terminando aqui de fazer os últimos aguardos, já vamos começar. Fique à vontade aí para interagir no chat. Bruno Freitas, Daniel Marques, sejam bem-vindos. Tem aqui a opção de chat, vocês podem conversar. Vamos só dar 5 minutinhos para o pessoal do restante da audiência entrar. Bom dia, Bruno. Vocês têm a opção de chat, que vocês podem já conversar entre vocês, podem conversar conosco também, não apenas agora, mas durante todo o curso do evento. E também a sessão de Q&A, onde lá também perguntas, né? Pode ser no chat, pode ser também no Q&A, não faz diferença. Assim que tivermos mais pessoas, a gente já vai dar início. Antônio Carlos, tudo bom? Bom dia. Só mais alguns minutinhos para a gente começar. Aqui, perfeito. Também vamos rodar, pessoal, logo no início uma pesquisa, daqui a pouco eu vou começar, até vou deixar, daqui a pouco eu vou deixar ela disponível aqui, falando, né, para verificarem como, né, tem sido aí o entendimento de vocês a respeito de assinatura eletrônica digital, gestão de documentos, né, o que vocês têm buscado no mercado, quais são as suas dores, né, quais são os seus receios, quais são as suas soluções que vocês buscam. Então, realmente a ideia é ter um diálogo aqui hoje. Fiquem à vontade, enquanto a gente aguarda mais um pouco. A gente deve começar aqui, dar mais 5 minutinhos, 4 minutinhos para todo mundo. E chega, a gente tem gente no LinkedIn e aqui no Zoom também. Ana da Mota, estou vendo que chegou aqui, bom dia para você. Aqui eu estou vendo o financeiro, AST ou ASTTI, a gente não está ouvindo porque a gente vai abrir os microfones depois no final do evento, tá? Mas você pode escrever através daqui do chat, né, que eu estou lendo aqui logo do meu lado. Então, aí, qualquer dúvida que você tiver, né? Mas no final do evento, eu vou disponibilizar os links, a gente vai ter a chance de poder conversar um pouco, né? Então, qualquer problema que você tiver, dúvida da sua rotina, você vai poder expor lá, tá bom? Legal, tá entrando mais gente aqui. Pessoal, bom dia. Raul Alcaide. Carlos, Bruno Freitas, já tá enchendo a casa aqui. Legal. Diego Santos, bom dia. Tudo bem, Raul? Tudo certo comigo também, cara. Espero que você também. Legal, mais gente entrando. Jess Maioli, Yuri Oliveira, pessoal. Mais 2 minutinhos e a gente começa, né? Luciana Ramos, Juliana Ribeiro, bom dia, pessoal. Bom que eu ter vocês aqui hoje conosco. Né? Para isso, para vocês que a gente faz isso tudo aqui, né? Para a gente conversar. Fique à vontade, novamente, só para reforçar, fique à vontade para utilizar as opções de chat, tá? Todas as opções do evento, elas vão ficar no rodapé da tela, né? Se você rolar o mouse para baixo, você deve ter opções como
todo o hall de participantes, né? Todas as pessoas que estão aqui conosco hoje. Tem a parte de chat, onde é lá que você vai abrir. Tem a parte de QA, onde você pode fazer as perguntas. Então, a interação que a gente tem aqui se dá por ali, tá bom? Bom dia, Juliana. Espero que esteja tudo bem com você. Ok. Mais um minutinho, pessoal. E a gente já vai dar início. Qualquer pergunta que já quiser adiantar, pode deixar aqui do lado também. A ideia é transformar isso aqui numa conversa novamente. Muito bom, pessoal. Roberta Gouveia, bom dia. E mais alguns segundos e a gente vai já dar início aqui. Luciana Ramos, bom dia também. Daniele Kalinowski, ou Kalinowski, dependendo do país aí do leste europeu, bom dia também. Acho que, bom, pessoal, a gente já tem aqui, já estamos aí há 5 minutos para dentro do evento, então eu vou começar aqui, de fato, a explicar um pouco, né? Antes de mais nada, bom dia, meu nome é Vitor Bolognese, eu sou aqui do time de desenvolvimento comercial da WebDocs aqui no Brasil, né? E a ideia hoje, como alguns de vocês devem ter visto no convite, é a gente discutir essencialmente 2 tópicos, são 2 dos grandes pilares desse evento que a gente vai colocar aqui em discussão hoje. O primeiro pilar, ele vai tratar a respeito de assinatura eletrônica e digital. Quais são as implicações de cada uma? O que cada uma traz em termos de segurança? Qual situação que uma ou outra tem que ser utilizada, né? Por que uma ou outra tem que ser utilizada? Quais são os órgãos que regem, né? Que regulamentam cada uma delas? E o segundo pilar é a gestão do contrato, né? Afinal, a assinatura do contrato ela é apenas o início da vida daquele contrato na sua empresa, né? Você tem que respeitar aquele contrato, você tem que observá-lo, você tem que consultá-lo, eventualmente, para informação, para uma auditoria, né? Então, a assinatura, ela marca, né, a gênese daquele processo que você vai ter que cuidar por um determinado tempo, né? Ou determinado de acordo com o minuto, é claro, né? Então, durante o curso do evento, a Vinícius e a Cíntia, que eu já vou apresentar, vão falar, mas eu peço que vocês fiquem à vontade para interagir. O chat está aqui do lado, vocês podem acessar ele aqui de baixo. Façam perguntas, exponham seus casos, enderecem também os seus apresentadores, fiquem à vontade para isso. E mais para o final do evento, isso eu quero reforçar, que nós vamos disponibilizar salas, né, breakout rooms, como nós falamos, né, salas para conversar, né. Eu vou deixar os links aqui no chat, vocês vão poder acessar, e lá vocês têm a chance de fato, abrir a câmera, abrir o microfone, trazer uma situação que você vem carregando com você, né. De novo, né, a ideia é transformar isso aqui num diálogo da melhor forma possível, tá bom, pessoal? Então, sem mais delongas, eu quero apresentar, né, os nossos palestrantes hoje. Primeiro eu vou falar do Vinícius Moresco. O Vinícius Moresco, ele é Product Marketing Manager na ClickSign, já tem aí 6 anos de carreira, já é o 4º produto que ele está lançando no mercado, né? E na qualidade, né, de gerente de marketing de produto, né, é conversar com o mercado, né? Entender as necessidades que o mercado hoje de gestão contratual e assinatura exigem e colaborar com o time de produto para, né, desenvolver isso na plataforma, né, da ClickSign. Então, o Respira, né, assinatura e gestão contratual diariamente. Depois eu quero falar também da Cíntia. A Cíntia Oliveira, ela é a gerente de desenvolvimento comercial da WebDocs aqui no Brasil. Também tem aí 10 anos de bagagem de gestão contratual. Está acostumada aí a ter sem número aí de processos de gestão contratual, seja a respeito de gestão de contrato, formação de minuta, consulta,
obrigações fiscais, entre outras coisas. Então, realmente, tem um time aqui de peso para falar a respeito, isso é legal. De novo, quero reforçar, fique à vontade para poder endereçar os apresentadores, né? E eu vou deixar aqui agora, eu quero lançar aqui uma enquete, deve estar aparecendo agora na tela de vocês. Eu queria pedir que vocês possam preencher, né? Que é justamente para poder saber se, primeiro, se na sua empresa vocês utilizam assinatura eletrônica, né? É um assunto que muita gente ainda tem receio de endereçar, muita gente às vezes fica preso na assinatura manual e por N motivos, às vezes até por desconhecimento, não vai para uma assinatura digital ou eletrônica. Então, se você já tem isso, 2, na sua empresa você utiliza a plataforma de gestão de contratos, o CLM, né, que é justamente o restante do ciclo, ou né, a construção daquela minuta. E se vocês estão buscando por alguma coisa nesse sentido, a terceira pergunta. Então, até agora, vamos respondendo, pessoal, a gente está aqui pedindo, a gente já está aqui com, 25% aí de aderência aqui. Enquanto isso, se vocês quiserem já, a Cíntia, a Vini, quiserem abrir o microfone, né? Bom dia para vocês, né? Muito bom ter vocês aqui conosco hoje e, enfim, quiserem aqui falar um pouco, como é que vocês estão aí? Bom dia, Vitor. Bom dia, Cíntia. Bem-vindo a todos. Sejam muito bem-vindos a essa transmissão. Acho que essas perguntas que estão aparecendo para todos aí são fundamentais para a gente seguir a sequência do papo, né? Para falar um pouquinho Sim. sobre o quanto os negócios já estão maturados no sentido de utilizar ou não uma assinatura eletrônica. A gente vai falar um pouquinho sobre casos de uso, então como, por mais que alguns negócios já utilizem, como podem melhor utilizar, ter mais efetividade com esse recurso dentro do dia a dia. E vamos falar, obviamente, sobre a gestão, sobre o ciclo de vida desses contratos, né, Cintia? Então, acredito que isso é um assunto complementar aqui também. Sim, com certeza. Bom dia, pessoal. Prazer enorme tê-los aqui. A gente preparou um conteúdo riquíssimo para vocês. Acho que até antes de começar, né, Bia, a gente poderia mostrar o resultado da enquete para a gente Sim. poder aí falar de todos esses temas aí que vocês se inscreveram para ouvir. Vamos ver o que aconteceu. Vamos aqui, pessoal, os números aqui, a gente já teve aqui quase 60% aqui de aderência e, devem estar vendo agora. Sim. Então, aqui está dando que 71% aqui dos respondentes da nossa pesquisa já estão utilizando assinatura eletrônica, isso é ótimo, né? Eu acho que é um assunto que o mercado está cada vez mais se educando, né? E por mais chavão, né? Por mais batido que possa ser isso, né? A pandemia colaborou muito para esse processo, né? A gente não tem como fugir desse aspecto, né? E ainda 71% dos respondentes não utilizam plataforma de gestão. Então, isso é interessante endereçar, né? Porque, novamente, a assinatura é o início da vida do contrato. Aquele contrato vai ser vigente por um determinado período de tempo, você tem que cuidar dele, né? E 64% buscam, sim, uma plataforma para gestão integrada da assinatura eletrônica. Então, bom, legal. Pessoal, acho que a gente já conseguiu aqui ter um perfil geral da audiência, né? Vini, fica à vontade aí, começando para falar a respeito de assinatura eletrônica. E, de novo, pessoal, fique à vontade para falar no chat, que eu vou pegando suas perguntas e trazendo aqui para o pessoal para responder, tá bom? Fique à vontade. Perfeito, Vitor. Obrigado pela sua apresentação, pelo início. Então, pessoal, bem-vindos novamente. A gente vai falar um pouquinho, né, sobre a assinatura eletrônica, a capacidade que a assinatura e esse recurso tem de gerar ainda mais autonomia e velocidade aos negócios, aos contratos, às transações. Fico muito feliz em ver que 70%, mais de 70%, né, dos respondentes da pergunta indicam que já utilizam a assinatura eletrônica no seu dia a dia. Então, vou passar por alguns momentos aqui da assinatura eletrônica, falando desde a sua regulação, casos de uso, até como ela pode ser ainda mais eficiente às transações, aos negócios. Acredito que isso certamente vai agregar ao dia a dia das operações. Para a gente começar falando sobre assinatura eletrônica, a gente tem que falar, primeiro passo, sobre regulamentação no Brasil. Então, hoje, né, quando a gente vê quais são os tipos de assinatura eletrônicas existentes e autorizadas a operar no Brasil. Hoje, basicamente, nós temos 3 tipos de assinaturas, né? A assinatura eletrônica simples, que é regida por uma autoridade privada certificada pelo ICP Brasil.
A assinatura digital, ela é exclusivamente feita através do certificado digital, com as empresas também licenciadas pelo ICP Brasil, e a assinatura eletrônica avançada. O que seria a assinatura eletrônica avançada? Ela é um meio termo entre a assinatura eletrônica e a digital. Ou seja, na eletrônica, eu posso enviar um contrato para outra pessoa assinar, um signatário assinar esse contrato, e ele recebe um link por e-mail ou por SMS e assina este contrato. Essa é uma transação de assinatura eletrônica. Para a assinatura digital, necessariamente, esse signatário precisa ter um certificado digital registrado e autenticado pela ICP Brasil. E esse certificado digital pode estar no seu dispositivo, na sua máquina, do qual a pessoa está fazendo a assinatura, pode estar na nuvem e ser aplicado, então, a assinatura, indifere. Mas esse certificado digital precisa ter uma gestão, estar dando a sua validade e toda a regulamentação necessária. A assinatura eletrônica avançada, ela utiliza os dois fatores. Então, tanto a assinatura eletrônica, via outros meios de autenticação, quanto o certificado digital. Isso é possível para ser feito hoje em determinados momentos, conforme a necessidade de utilização daquele documento. Então, sempre vale uma análise inicial de qual é a finalidade de uso do contrato, do documento, da minuta, para então avaliar o grau de complexidade dessa assinatura. Então, aqui a gente está falando um pouquinho sobre os momentos e a legislação da assinatura eletrônica no Brasil, né? Mas, dando sequência, como que essa assinatura eletrônica faz sentido no dia a dia dos negócios, se encaixa no dia a dia das operações e pode trazer ainda mais agilidade para todos, né? Então, a assinatura eletrônica, ela serve para fechar negócios. Então, vamos dizer que você está comercializando um produto ou um serviço, ou você está aqui fechando uma transação com outras pessoas. Então, qualquer tipo de formalização de negócio pode ser viabilizada via assinatura eletrônica. Formalizar contratações, e contratações ela pode servir tanto para produtos, quanto para serviços, quanto para colaboradores. Então, qualquer natureza de contratação pode ser validada aqui dessa forma com assinatura eletrônica. Registrar processos, então sejam processos do dia a dia, usando o dia a dia de uma empresa, por exemplo, férias de um colaborador. Ela pode ser registrada via assinatura eletrônica para formalizar esse período, formalizar essa transação. Então, tudo isso são casos de uso adaptados para assinatura eletrônica, né? E fazer acordos. Então, qualquer transação que exija algum tipo de acordo, seja uma mudança contratual, seja um aditivo contratual, seja um novo acordo em cima de um contrato já vigente. Então, todas essas aplicações fazem parte da assinatura eletrônica e do uso da assinatura eletrônica no dia a dia dos negócios, né? E quando a gente fala um pouquinho sobre as vantagens, tudo bem, esses são os casos de uso, mas quais as vantagens da assinatura eletrônica, o que ela traz para os negócios, para os empreendedores no dia a dia? Redução de tempo, acho que esse é o principal benefício do serviço da assinatura eletrônica nesse momento, e a gente vem de um momento onde a pandemia nos obrigou a nos reinventar em diversos processos e o tempo passou a ser fundamental para todos. Então, a redução de tempo ela é crucial para os negócios, né, e pode ser decisória no sucesso ou não das operações, trazendo até para vocês entenderem um pouquinho desse contexto e aplicando no dia a dia, trazendo alguns dados que nós temos dentro da ClickSign sobre os nossos clientes e sobre a gestão dos documentos assinados pela ClickSign. Mais de 80% dos documentos assinados via ClickSign são finalizados em até um dia útil. O que isso quer dizer? Que o documento é enviado e todos os participantes assinam este documento em até um dia útil. Se a gente fizer um comparativo e uma correlação com um modo tradicional e um modo físico de assinatura de contratos, vamos pensar quanto tempo a gente levaria para assinar um contrato, quantos dias essa operação, desde o seu início até a formalização desse documento, acontecia. Então, hoje a gente vê mais de 80% sendo finalizado em até um dia útil. Temos um ganho grandíssimo de tempo aqui, dando muita agilidade, muita efetivação
a essas contratações, a esses negócios. Obviamente, a gente também fala de uma redução de custo, tempo é dinheiro, e além de tempo, a gente ganha também com diversos processos. Você tira da sua jornada processos como logística, processos como gestão física desses documentos, armazenamento físico e algumas outras questões relacionadas a isso. Então, tudo isso impacta os negócios, tudo isso dá mais agilidade, reduz custos. Aumento nas taxas de conversão, o que isso pode trazer de garantia para a gente no dia a dia, né? Uma vez que você tem algum processo de contratação, uma vez que você tem um processo de formalização, seja de produto, seja de serviço, seja de negócios, indiferente dentro da sua jornada, utilizando a assinatura eletrônica, você aumenta as taxas de conversão porque você reduz a fricção do seu cliente naquele processo. Então, você reduz os passos necessários, reduz a burocracia necessária, reduz todo o trâmite necessário para aquela transação, para aquela operação, sem perder segurança, sem perder validade jurídica sobre aquele negócio. Então, isso é importantíssimo para o dia a dia e traz ainda mais efetividade também hoje às empresas. E menor risco de fraude. E por que a gente fala menor risco de fraude? Porque a gente tem uma série de medidas para aferir e garantir a segurança àquela transação. Sejam medidas de identificação, né, de quem assina aqueles documentos, sejam medidas complementares de análise sobre aquelas informações. Vini, Oi. o Edmilson Júnior fez, aproveitando que você está falando, né, a respeito de fraude e a questão da segurança jurídica, o Edmilson Júnior fez uma pergunta legal que acho que conversa bem com isso, que é: gostaria de saber qual a segurança jurídica quando liberamos que as assinaturas possam ser realizadas sem a inclusão de documento de identificação. Ou seja, como a falta desse documento pode ser compensada. Perfeito. A gente vai ver mais adiante e já vou responder essa pergunta avançando um pouquinho na apresentação e no que a gente tem a seguir aqui. Para a gente falar um pouquinho sobre a segurança, né, dos documentos, dos contratos e da assinatura eletrônica. Hoje a gente tem duas fontes principais de segurança envolvendo uma assinatura eletrônica. A primeira dela é a propriedade que o documento necessita responder para, então, ter a segurança garantida. A gente pode ver, por exemplo, no próximo slide, alguns dos critérios básicos que a assinatura precisa ter e precisa adicionar aquele documento para que ele tenha a sua validade e a sua segurança jurídica. O que a gente está falando? Autenticidade, então garantir que aquele documento enviado para assinatura não seja alterado, nenhuma informação, nenhum detalhe ali seja alterado posteriormente e todas as movimentações posteriores ao envio da assinatura sejam registradas. Então, hoje o que acontece? Quando você envia um documento para assinatura, um contrato para assinatura, esse contrato recebe uma nova página ao fim do seu conteúdo, conferindo todos os detalhes e todo o passo a passo do que aconteceu após o envio para assinatura. Então, ali ficam todos os registros de quem assinou, os seus dados, quais informações foram compartilhadas e quando isso aconteceu, por qual dispositivo, tudo isso garante a autenticidade daquele contrato, daquele documento. A integridade, não mexer em nenhuma das informações, garantir que tudo que originou, saiu no início, chega ao fim com o mesmo conteúdo, com a mesma segurança. Disponibilidade, obviamente, é estar disponível para as pessoas nos seus mais diferentes ambientes, horários e dispositivos. O requisito básico seria o acesso à internet. Então, com qualquer dispositivo com acesso à internet, o signatário pode assinar um documento, um contrato, uma minuta, qualquer que seja a natureza desse documento, e a confidencialidade dos dados pessoais naquela transação. Então, a gente também respeita os termos de LGPD e todos os quesitos de segurança do momento. Mas aqui a gente está falando sobre as propriedades do documento. Como que a gente pode aferir segurança a quem assina esse documento? Aí a gente entra nos fatores de autenticação. A gente está falando aqui da autenticação de quem assina os documentos, que a gente chama de signatários. Então, esse gráfico ele parece um pouquinho complexo,
mas calma que eu vou traduzir ele de uma maneira um pouco mais fácil, né? Hoje a gente pode aferir a autenticidade de quem está assinando um documento, um contrato, a partir de três grandes capítulos. O que eu sei, ou seja, a minha assinatura manuscrita, aquilo que eu sei fazer, aquilo que eu escrevo ali naquele momento. O que eu tenho, então, através do meu dispositivo, do meu celular, via SMS ou via serviço de mensagens de WhatsApp, por exemplo, a validação do meu CPF junto à Receita Federal, a validação do endereço de IP do dispositivo do qual eu estou usando para fazer aquela assinatura, uma foto do documento oficial. Então, hoje você pode solicitar o documento do assinante no momento de formalização de um documento, né, de fechamento daquela assinatura, uma autenticação por Pix. Então, para ter um Pix hoje, você precisa ter uma conta bancária e ter o seu cadastro junto ao Pix e junto às instituições financeiras também, ou aquilo que eu sou, uma selfie, um registro da minha identidade, um registro do meu reconhecimento facial para que isso seja utilizado. E nós temos ainda um outro nível de complexidade, que é a união sobre o que eu sei e o que eu tenho. Por exemplo, um token via e-mail. Então, eu tenho um e-mail e sei este token porque eu sei a senha de acesso e eu tenho acesso a este e-mail. Uma conta bancária via Pix, ela se enquadra nas duas categorias, né? Então, eu tenho uma autenticação por Pix porque eu já estou registrado lá e eu sei e tenho uma conta bancária com o Pix ativado nesse momento. E um certificado digital, que é um pouquinho do que a gente falou lá no início, né? Então, o certificado digital também funciona como o que eu sei, então, aquilo que eu já prestei de informações é aquilo que eu sei, o acesso e o registro desse certificado digital, junto com eu ter este certificado aplicado, vigente e autorizado, né? Então, respondendo a pergunta, né, Vitor, como que a gente afere segurança à transação e ao reconhecimento da autenticidade de quem assina. Nós temos todas essas maneiras de garantir, de aumentar o nível de segurança e de reconhecimento dos assinantes para quem enviou um documento para assinatura ter ainda mais segurança dessa transação. Então, você pode hoje utilizar um esses fatores de autenticação exclusivo, então você pode utilizar apenas o token via e-mail, você pode utilizar apenas o token via SMS, por exemplo, ou você pode usá-los combinados, aumentando ainda mais o grau de segurança dessa autenticação. Então, você pode usar o token via e-mail junto com uma autenticação por Pix, por exemplo, ou por certificado digital, fazendo então uma assinatura avançada, né? Inclusive, Vini, o próprio Edmilson, ele perguntou aqui, né? Quando não é inserido o documento de identificação, ou seja, na ausência, né, da identificação, somente o e-mail de envio do token já garante a segurança jurídica da assinatura do documento? Só o e-mail? Quem assina precisa, obrigatoriamente, adicionar uma ou duas informações superiores. Então, por exemplo, hoje, na ClickSign, para fecharmos uma assinatura, nós necessitamos do e-mail para envio simplesmente do token deste e-mail do signatário, assim como seu CPF, sua data de nascimento. E esses dados são validados na Receita Federal. Então, hoje, no requisito mais básico, que é um token via e-mail, você já tem esse grau de complexidade, esse grau de segurança de identificação. Então, tendo o e-mail, com acesso desse usuário, obviamente, o seu CPF e a sua data de nascimento validados junto à Receita Federal. Então, no requisito mais básico, você já tem 3 fatores de autenticação e 3 fatores de validação de partida da identidade daquele signatário, daquela pessoa que está assinando um documento. Entendi. E a Karina Priscila Freire Marques também perguntou aqui, uma pergunta mais abrangente, né, que é como implementar a assinatura eletrônica para mitigar fraude na liberação de crédito de um processo de venda, por exemplo, no exemplo dela. Perfeito. Eu vou trazer um caso de uso logo. Já vou entrar nos casos de uso e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, Karina. Vou trazer um exemplo de como a assinatura eletrônica pode estar presente no seu processo de contratação de crédito, inclusive de uma maneira com que o cliente nem repare que você está utilizando uma solução terceira. A gente vai passar o próximo slide, por favor? Eu vou seguindo e já vou chegar lá.
Então, hoje, né, quais são os aspectos a considerar na escolha de um fornecedor de assinatura eletrônica? Hoje, a assinatura eletrônica já é um serviço difundido, a pandemia trouxe um gás grande nesse serviço, principalmente na realidade brasileira, e a gente tem alguns players no mercado, e quais são os cuidados para se tomar na hora de escolher qual fornecedor para utilizar a assinatura eletrônica, né? Basicamente, a gente está falando de conformidade legal. Então, qual é a conformidade legal dessa empresa? Dando um exemplo, falando em nome da ClickSign, nós somos a plataforma pioneira em assinatura eletrônica no Brasil. Então, hoje estamos com mais de 30 mil clientes, já tivemos mais de 13% da população assinando um documento utilizando a ClickSign. Então, isso traz uma relevância bem grande de participação, de negócio, de disponibilidade também da nossa plataforma. A tecnologia utilizada, então hoje a gente tem diversos métodos de atualização, constante atualização e inovação do produto. Vou utilizar como exemplo o Pix. O Pix é uma inovação importante para o mercado. Num caso de uso de você utilizar o Pix para garantir, para aferir a identidade de quem está assinando, você utiliza todo o know-how de informação, de validação do mercado financeiro, que já é um mercado consolidado nessa frente de segurança, e antecedentes da empresa. Então, acho que esse é um requisito básico que a gente sempre utiliza nas transações, nas negociações, né, de validar os antecedentes dessa empresa, quanto ao seu histórico também. Seguindo, falando um pouquinho agora sobre as características de como a assinatura eletrônica pode incorporar aos processos. E aqui eu vou chegar já no item que a Karina trouxe para a gente, né? Na pergunta que ela trouxe para a gente. Então, hoje, por exemplo, a assinatura eletrônica ela pode estar totalmente integrada ao sistema dos seus clientes, ao sistema do cliente, do contratante, no caso, né? Então, vou dar um exemplo. Você pode ter um fluxo automatizado de assinatura eletrônica, onde o cliente final recebe apenas um link. Neste link, ele preenche as suas informações, que já podem estar vinculadas ao cadastro desse cliente junto ao seu sistema, e ao fim desse cadastro, automaticamente é gerado um contrato, é gerado um documento base com as informações atualizadas desse cliente e já é enviado para assinatura. Então, pensem o quanto isso agrega de agilidade no dia a dia das negociações, você simplesmente enviar ou dar acesso ao cliente em um link de um formulário e ao fim desse processo ele vai ter o contrato assinado, você já vai ter aquela operação formalizada. Um outro nível de complexidade hoje também, você pode adicionar o que tecnicamente a gente chama de embedar a assinatura eletrônica dentro do seu sistema. Então, usando o exemplo da Karina, né, como você pode mitigar a fraude no processo de concessão de crédito ou na liberação de crédito, você pode adicionar a assinatura eletrônica e a formalização desse crédito dentro do seu próprio sistema. Então, vamos supor que o cliente final entra no sistema da sua empresa, responde as informações, faz a solicitação de crédito, faz a sua simulação, confere os dados, dá de acordo, adiciona a sua garantia ou não, e na mesma jornada, sem sair do seu sistema, sem trocar de aba, sem trocar de sistema, sem ir para outro local, sem, por muitas vezes, perceber qual é a plataforma de assinatura que está utilizando, porque ela fica totalmente adaptada à realidade daquele cliente, daquele sistema. Esse cliente fim já assina esse contrato, assina esse documento e formaliza essa transação. Então, esse é um jeito muito prático de você ganhar agilidade, de você ganhar efetividade e, obviamente, mitigar o risco de fraude, porque você faz tudo dentro da mesma jornada, validando todos os pontos de informações ao longo dessa jornada. E uma terceira opção também pode ser fazer aí num nível mais avançado de integração via API, utilizando um método via desenvolvimento, automatizado, totalmente via API, sem, digamos assim, contato humano nessa transação, nessa jornada, né? Então, esses são alguns dos casos, algumas das realidades de uso da assinatura eletrônica e a adaptação dela à vida das empresas, à vida dos negócios. Existem inúmeros casos de uso, inúmeras adaptações
tudo diz respeito à realidade daquele negócio, à realidade daquela transação, mas a assinatura eletrônica é totalmente versátil para se adaptar aos diferentes níveis de complexidade. Mas até aqui eu estava falando apenas da assinatura e da formalização deste contrato, então do processo de assinatura deste contrato. Mas a gente sabe que no dia a dia dos negócios um contrato não é simplesmente assinado, ele tem todo um universo paralelo que é a sua jornada desde a concepção até a gestão final da validade dessas informações. E aqui, né, Cíntia, a gente entra no capítulo falando sobre o ciclo de vida desses contratos. Isso, perfeito, Vinícius, muito obrigada aí, foi super esclarecedora a sua palestra, e é exatamente isso tudo que você falou, né? Deu para entender o quanto que os clientes ganham, o quanto que as empresas ganham automatizando esse processo de assinatura. E o que eu vou agregar para vocês hoje de conteúdo é todo um cenário pré-assinatura e pós-assinatura, quando você tem a assinatura eletrônica conectada com o CLM. Né? Então, por exemplo, Ana, pode passar o slide, por favor. Quando a gente tem um CLM, né, um software para gestão de contratos, é possível você fazer todo o processo eletrônico, não somente a assinatura. Então, falando um pouquinho do WebDocs, né, é um sistema web, onde os usuários podem acessar o sistema para solicitar um contrato. Eu quero um contrato de prestação de serviço, eu quero um NDA. Quando ele escolhe essa opção, ele preenche um formulário de solicitação. Feito isso, o time jurídico ou a área responsável consegue elaborar a minuta contratual dentro do sistema. Então, sendo minuta padrão ou não, essa minuta é elaborada diretamente no sistema. Consigo enviar esta minuta para outra parte analisar o contrato. Então, vou mandar essa minuta que eu quero saber as considerações que o fornecedor ou que o cliente tem. Consigo mandar via sistema, ter todo um workflow de aprovação, então você não precisa receber um contrato e depois mandar um e-mail para o diretor, mandar um e-mail para o gestor da área para validar esse contrato. Não, é possível você ter toda a sua regra de aprovação já no sistema. Contrato aprovado? Vamos para a etapa de assinatura. O sistema conecta automaticamente com o ClickSign e já manda esse contrato para assinatura. Então, você não precisa fazer esse processo de geração da minuta, acessar o portal da ClickSign para poder mandar esse documento. Não, nós podemos integrar isso. E, bom, depois do contrato assinado, o grande desafio é como é que eu faço as pesquisas desse contrato, né? Pós-assinatura, como é que eu faço a gestão desse contrato? Também, ferramentas de pesquisa. Poxa, eu quero saber todos os contratos de prestação de serviços que foram solicitados pela área tal, estão aqui. Quero saber quais contratos vencem hoje, vencem daqui 60 dias. Quais são as garantias dos contratos? Eu quero saber quais contratos têm cláusulas específicas de LGPD. Tenho todas as ferramentas de pesquisa que, com um clique, eu já consigo trazer essa informação. Os alertas de vigência, também que é muito importante. Quantos riscos nós reduzimos, às vezes, né, só por um simples alerta. Então, eu quero ser avisado 60 dias antes deste contrato vencer. O sistema vai lá e manda as notificações para todos os responsáveis, assim como garantias, como controle de prazo de certidão, assim por diante. Os relatórios, né, que eu costumo dizer que quem não tem sistema acaba sofrendo muito, porque faz um relatório de manhã, chega à tarde, já está tudo desatualizado. Então, é um trabalho realmente insano, e aqui eu consigo gerar relatórios online que já te mostra a foto atual, de performance, quanto tempo ficou com o jurídico, quanto tempo ficou o contrato ficou em análise da outra parte, todas as considerações e tudo mais. E quando se tem, né, um aditivo ou uma renovação, eu consigo fazer o vínculo. Então, dentro da plataforma, né, eu vou passar bem rapidamente por esses pontos aqui para vocês entenderem como é que funciona todo esse ciclo diretamente no sistema. Inclusive, eu vou mostrar esse caso prático aqui, eu já vou compartilhar a tela com vocês. Só deixa eu pegar aqui o controle, já vou compartilhar agora. Eu vou mostrar um caso prático de tudo isso que o Vinícius comentou, tá? No cenário de mandar esse contrato para assinatura, de fazer toda a validação, tudo via sistema.
tá? É óbvio, né? O Vinícius comentou que é possível fazer direto pelo portal de vocês, pode ser direto pelo portal da ClickSci, mas aqui também nós temos essa parceria, né? Eu acabei nem comentando, existe uma parceria muito forte entre o WebDocs e ClickSci, nós já temos essa integração nativa, então você pode fazer todo o ciclo diretamente no sistema, tá? Aqui só para vocês conhecerem bem rapidamente como é que esse processo funciona, o WebDocs é um sistema web, todos os usuários vão ter o seu login e senha, e aí um ponto muito interessante é que a preocupação das empresas é, poxa, mas como é o pagamento desse licenciamento? A gente tem um grande diferencial que é o seguinte, os usuários que vão somente solicitar um contrato, ele é ilimitado e gratuito. Então, o mundo ideal é, vou disponibilizar o login e senha, né, para as áreas, para não mais solicitar um contrato via e-mail. Eles podem acessar a plataforma e já solicitar um contrato para vocês via sistema. Aí é claro que para cada usuário a gente define um perfil de acesso, o que pode acessar, o que não pode. Ele só visualiza os contratos da área dele, só os contratos que ele é responsável e assim por diante. Tem um monte de funcionalidades aqui, mas eu vou focar aqui mais nesse processo de assinatura e depois a gente pode, né, conversar mais adiante para eu mostrar outras funcionalidades. Mas qual que seria a ideia de você fazer todo esse ciclo automatizado? As áreas precisaram de um contrato? Acesse uma plataforma, vai ter aqui na tela inicial o botãozinho de nova solicitação. E aí o sistema vai fazer a seguinte pergunta, que tipo de solicitação que você precisa? Você quer um contrato de compra e venda? Você quer um NDA? Você quer um contrato de parceria? Você quer um contrato de prestação de serviço? Eu quero um contrato de prestação de serviço. No momento que o usuário escolhe esta ficha, escolhe o tipo do contrato, abre uma ficha com os campos pertinentes ao tipo de solicitação que ele está pedindo. Eu tenho um cliente muito engraçado que ele comentou que o jurídico, o pessoal acha que jurídico, né, ou quem elabora a minuta é mãe de Ná. Porque eles falam, preciso de um contrato, mas não fala qual que é o valor, qual que é o fornecedor, o que é contrato. Enfim, só fala que precisa de um contrato. Então, aqui você consegue falar, olha, se solicitar um contrato de prestação de serviço, é obrigado ele escrever aqui, me mandar estas informações. Aí é claro que tudo que vocês vão ver aqui na tela é só exemplo de campo, vocês que vão definir quais são os campos, o que é obrigatório, o que não é, assim por diante. Então, o usuário preenche aqui uma requisição de contratos, né? Qual que é o objeto do contrato, qual que é o valor, qual que é o prazo, qual que é a filial que esse contrato, que esse usuário pertence, quem que é o gestor do contrato. Enfim, ele vai preencher aqui o formulário com algumas informações, vai criar a solicitação, já nasceu uma solicitação nova no sistema do IG 416, os responsáveis em elaborar o contrato, em seguir com a assinatura, vai receber um e-mail, e aí você tem todo aquele workflow de aprovação, né? Então, aqui o contrato do IG 416 está na fase de elaboração da minuta, e a Cíntia é responsável, e ela tem o prazo de resposta até o dia 3 de junho. Então, a Cíntia recebeu uma notificação por e-mail, dizendo que tem esse contrato para elaborar e para assinar e assim por diante. Eu, como responsável desta fase, posso vir aqui na abinha de documentos, analisar o contrato. Aqui, no caso, é uma minuta padrão, então, os campos que o usuário preencheu naquela tela de solicitação, o contrato já vem preenchido, ele já carrega os campos automaticamente. Cíntia, eu não trabalho com minuta padrão, não tem problema. Naquela tela inicial, o usuário pode anexar aqui a minuta contratual da outra parte, e aí vocês conseguem validar. Consigo editar a minuta no próprio sistema, ele tem integração nativa com o Word, já controlo o versionamento, enfim. Consigo trabalhar na minuta, e aí eu vou mandar este contrato para assinatura. Então, aqui, eu elaborei a minuta, deixa eu só colocar esse painelzinho aqui. Eu elaborei a minuta e vou completar a tarefa. Aí, o que aconteceu? Fui lá, configurei a minuta, eu completei a tarefa aqui no dia 2 de junho, às 11h12, e agora eu estou na etapa de assinatura. Nesse momento, no próprio sistema, eu vou conseguir cadastrar quem são os signatários, né? Assim como o
o Vinícius comentou, que eu preciso colocar qual que é o CPF, qual que é a data de nascimento, tudo isso daqui são os fatores de autenticação que ele estava explicando, então já vou conseguir cadastrar, eu já fiz aqui o meu signatário, eu já tinha cadastrado, e completo a etapa. Neste momento, o sistema já mandou aquele documento contratual para o portal da ClickSign, está aqui na fase de assinatura, né? Está em amarelinho, dizendo que está na fase de assinatura, e os signatários vão receber o e-mail dizendo que tem um contrato a ser assinado. E aí a gente consegue personalizar um texto aqui e tudo mais. Aí, legal, os signatários vão receber aqui, visualizar para assinar. Ele vai ter acesso aqui ao contrato que precisa ser assinado. Assinar. Vou colocar a data de nascimento, que foi já até o caso prático aí que o Vinícius, né, comentou dos fatores de autenticação. Vou fazer aqui o desenho da assinatura. Avançar. Aí o segundo fator de autenticação, que o Vinícius comentou, que vai mandar um token, né? Pode ser de mandar um token por e-mail. Então, vou receber esse token, os signatários vão receber um token por e-mail. Deixa eu só voltar aqui. Deixa eu só tirar essa telinha aqui da frente aqui. Vou colocar o token e finalizar. Eu já estou assinando o documento. Então, todos os signatários vão fazer isso. Já foi feita com sucesso, então a ClickSign já providenciou a assinatura, e se eu der um refresh aqui na minha telinha do contrato, dentro do sistema, ele já vai ficar como concluída a tarefa de assinatura, né? Ele vai devolver assim, que só deixa ele atualizar, que daqui a pouquinho ele já devolve automaticamente, ó, esse contrato assinado, ó. Então ele foi assinado aqui às 11h13, e já anexa automaticamente a minuta contratual assinada. Então, ele já gerou aqui a versão em PDF, né? E se a gente olhar aqui na última página, ele já vai trazer aqui a assinatura. Então, foi assinado por Cíntia, dia 2 de junho, neste horário. Está aqui todos os logs que comprovam que realmente foi a Cíntia que assinou, e assim por diante. Aqui está o desenho da assinatura que eu fiz. Então, realmente, você consegue fazer todo o track, né, desde o início até a solicitação. Depois desse documento assinado, eu consigo mandar ele por e-mail. Aqui que eu posso anexar outros documentos relacionados a esse contrato. Então, este contrato aqui, tem aqui a proposta, tem aqui a certidão do fornecedor, tem aqui o escopo técnico, enfim, todos os documentos relacionados a esse contrato. Consigo configurar os alertas de vigência. Então, esse contrato aqui, a vigência, eu quero que avise a Cíntia, baseado em data, 7 dias antes do contrato vencer. Quero criar um segundo alerta de vigência, e aí você tem todo o histórico, né? E claro que esse workflow pode ser por alçada de valor, esse contrato é acima de 1 milhão, tem que o CFO. Enfim, tem um monte de outras funcionalidades aqui, né? Até de pesquisa, você tem uma biblioteca digital para você pesquisar os seus contratos. Quero todos os contratos do gestor de contrato tal, só contratos do centro de custo tal, enfim, né? Só contratos que tenham renovação automática, né? Consigo ter uma visão também de contratos que estão válidos. Eu tenho 10 documentos válidos, quais são? São estes daqui, 3 estão vencidos. Esse documento aqui, esse contrato aqui, venceu no mês 4 de 2023. E aí eu tenho, né, eu consigo, além de ter todo esse fluxo aí mapeado desde o início, eu consigo ter toda a parte organizacional, né, de performance, de pesquisa. Você pode dar autonomia para as áreas virem aqui, pesquisar o contrato. Esse contrato aqui do 171 está na fase de classificação. Deixa eu ver o que aconteceu com ele. Daí eu clico, traz todo o histórico, traz todo o versionamento, todo o documento assinado, traz tudo certinho, tá? Então, claro que eu não vou me alongar muito aqui, deixa eu só parar de compartilhar. A ideia realmente da minha apresentação era mostrar para vocês como que é possível fazer, né, um caso prático realmente de como é possível você fazer o sistema 100% eletrônico, né, incluindo a assinatura, e depois você ter tudo isso já armazenado com os relatórios, com os alertas e tudo mais. Então, de fato, todos os benefícios que o Vinícius comentou, de redução de tempo, de risco,
A gente tem um cliente que ele foi até pontuado em uma auditoria por não ter um processo eletrônico, não ter um sistema. Chegou uma auditoria e perguntaram para o cliente, quantos contratos, né, vão vencer daqui 30 dias? E aí foram atrás desse relatório, não tinha essa informação, e aí começaram a perceber que tinham contratos que tinham ido para assinatura e não sabia se tinha voltado, e aí começa aquele caça-caça nos e-mails, e os e-mails se perdem. Então, realmente, quando você consegue automatizar tudo, é o mundo ideal. E por isso que a gente enxerga essa parceria entre o WebDocs e ClickSign muito... um completa o outro, né? Porque acaba realmente a gente consegue entregar uma solução completa para vocês, tá? Então, sim, por favor. Perdão. Uma pergunta que o João aqui fez, né? Só antes da gente passar para o caso prático, que eu acho legal a gente abordar antes, né? Ele perguntou aqui o seguinte, João Teberga, se eu estiver errando na pronúncia do sobrenome, me corrija, por favor, João. Quais são os tipos de documentos que são possíveis de serem disponibilizados na base, como templates e que possam ser editados pelo perfil administrador? Ele quer saber, pode ser Word, pode ser PDF, pode ser Google Docs? Como que é possível fazer a manipulação do documento? Hoje aquela funcionalidade que eu mostrei para vocês, né, de conseguir editar a minuta no próprio sistema em si, é com o Word. Então, você sobe o documento, se for a minuta da outra parte, você sobe o documento em Word e naquela tela eu consigo editar, tá? E aí ele tem integração nativa com a Microsoft, e os outros documentos você também pode subir como um anexo, só que você não vai conseguir ter aquela inteligência de conforme eu faço a solicitação, já preenche a minuta. Tá? E aí, para todos os tipos de contratos também, NDA, prestação de serviço, a ideia, né, da verdade, do WebDocs é a gente personalizar os campos, as fichas, as minutas, conforme a realidade do cliente. Mas hoje, para eu conseguir utilizar a própria ferramenta para editar a minuta, é com o Word, com o Microsoft. Tá? Eu vou aproveitar até para responder a dúvida do Edmilson, né, que complementou a pergunta anterior. A gente viu agora a Cíntia fazendo o processo de assinatura in loco, de formalização de um documento. E nesse processo que a Cíntia realizou no documento, ela utilizou 2 fatores de autenticação. O token via e-mail e a assinatura manuscrita, né? Então, ela replicou sua assinatura no ambiente digital e utilizou um token que recebeu por e-mail. E o passo inicial ali, por exemplo, foi fazer um mini registro de informações da Cíntia e de quem está assinando aquele documento. Então, ela nos informou seu nome, seu CPF e a sua data de nascimento ali para dar sequência à assinatura daquele documento. O Edmilson até pergunta nos casos em que o signatário, a pessoa que vai assinar este documento, esse contrato, não possua, por exemplo, o CPF. O que a gente pode fazer? Esse é um caso, Edmilson, em que, em vez de nós aumentarmos o nível de segurança daquela transação, a gente está adaptando a transação, o nível de segurança daquela transação. Então, nesses casos, é possível de um signatário assinar esse documento sem o CPF, desde que nós tenhamos aí, tecnologicamente, e falando de infraestrutura, uma troca de informações de validação dessa identidade. Então, nós precisamos de alguns requisitos básicos para aferir a autenticidade daquele signatário, de quem está assinando aquele documento. Então, no caso de um signatário não ter um CPF, nós precisamos substituir essa informação por algum outro dado de validação. Isso pode ser feito via API, isso pode ser feito automaticamente, isso pode ser feito via sistema, mas nesse caso a gente precisa substituir por uma outra validação, exatamente porque é um caso de uso não prático, digamos assim. A gente está retirando um nível de validação de segurança que é fundamental para registro e para validade dessa assinatura também. Então, nesses casos, a gente faz sempre uma adaptação, faz uma integração via sistemas ali, troca informações via sistema, via API, para ter essa validação da identidade de quem está assinando aquele documento. E só reforçando essa questão também das perguntas e respostas, né, que a Cíntia e o Vinícius estão aqui respondendo. Logo mais, pessoal, eu vou estar disponibilizando também 2 salas onde vocês podem ingressar, né, como eu comentei no início do evento, e fazer perguntas ao vivo. Nós já temos especialistas lá prontos para receber vocês, né? Então, qualquer outra dúvida, que às vezes você acha que é muito complexa ou não acha que escrever vai ser não vai ser conciso o suficiente, aqui vocês vão ter a chance, tá? Então, logo mais eu vou deixar, mas podem seguir então, pessoal.
Bom, eu acho que, né, de tudo que nós falamos aqui, é lógico que tem vários detalhes que a gente precisaria conversar, e a ideia aqui realmente é mostrar para vocês o que é possível, que dá para digitalizar todo o processo, existe tecnologia para isso. É claro que existe toda uma mudança de cultura, de confiança, mas é o que o Vinícius comentou, né? 13% da população aí já utilizaram o ClickSign, então, assim, já é comum, as pessoas acreditam nisso e está funcionando bem. Então, contem, né? Eu acho que é exatamente esse slide. Eu acho que o momento de digitalizar os seus processos contratuais é agora, e nós estamos aqui dispostos a ajudá-los nesse processo. Tá? Se tiver mais alguma pergunta e resposta, Vini, acho que subiu uma pergunta aqui para você, fica à vontade. Exatamente, do Fábio, né? Falando de um signatário que já possui conta na ClickSign, já assinou um documento utilizando o ClickSign. Essas informações podem ser carregadas de forma automática ou não. Fábio, nesse caso, depende de quem envia o documento para assinatura. Por que eu estou dizendo isso? Porque quem envia o documento para assinatura escolhe quais fatores de autenticação vai utilizar para aquele documento, sendo bem prático. Quem envia pode escolher usar o token via e-mail, igual a Cintia utilizou aqui na demonstração, e a assinatura manuscrita. Então, quem enviou escolheu esses dois fatores de autenticação. Vamos supor que você vai assinar um novo documento utilizando o ClickSign. Porém, quem enviou esse contrato para você assinar, escolheu uma selfie com documento. É um novo fator de autenticação. Então, por isso, em cada documento tem sua natureza própria de assinatura. Então, a gente não repete informações exclusivamente para fazer novamente a validação da integridade e da autenticidade daquela pessoa, da identificação de quem está assinando aquele documento. Então, cada documento tem sua natureza, cada assinatura tem sua realidade de uso aplicada, então quem envia escolhe quais fatores de autenticação e, por vez, quem assina precisa responder esses fatores de autenticação para que essa transação tenha sua segurança garantida. Então, isso é importante para a gente garantir ainda mais segurança nas transações. Num futuro, pode ser que a gente já consiga cruzar mais dados, ter mais informações complementares, assim, mas hoje, nesse momento, quem assina um documento, por mais que já tenha assinado via ClickSign, necessita fazer os fatores de autenticação para garantir que, naquele momento, quem está assinando aquele documento, aquele contrato, é efetivamente o signatário escolhido e optado por quem enviou o contrato para assinatura. Perfeito, muito bem explicado, Vinícius, Cíntia. Bom, acho que a gente já pode aqui já começar concluindo. Pessoal, eu deixei aqui no chat onde vocês conseguem acessar as salas, onde vocês podem falar com os nossos especialistas novamente. Você tem uma sala para falar a respeito de assinatura eletrônica e a segunda sala para falar a respeito da integração, né, dessa assinatura eletrônica à gestão contratual. E eu queria só, enfim, já concluir agradecendo em primeiro lugar, Cíntia, Vinícius, obrigado, pessoal, pela palavra, assim, por estar compartilhando um pouco da experiência valiosa de vocês. E vocês querem, enfim, dar uma palavra final, uma despedida? Fica à vontade, o microfone de vocês. Eu gostei da pergunta do Fabrício. Para contratar, teremos algum bônus? Sim, se conecta na sala. Tá lá, Ai, ai. Eu que agradeço, gente, a audiência. Foi um prazer enorme, né? Trocar essa experiência junto com o Vinícius aqui. Contem com a gente que para o que precisar. Exatamente, quem não chora não ama, é isso mesmo. Bom, eu agradeço muito, estou à disposição aí para ajudá-los no que precisa. Obrigada, Vinícius. Obrigada, Vitor. Eu que agradeço, Cíntia, agradeço a oportunidade de estar falando sobre o tema de assinatura eletrônica, tirando essas dúvidas, falando sobre as integrações da assinatura, sobre todo o ciclo, né, de gestão destes documentos, ciclo de vida, acompanhamento desses documentos. Então, Cíntia, Vitor, muito obrigado pela participação, obrigado a todos que participaram, que enviaram suas dúvidas. A gente vai estar nessas salas também, caso alguém tenha alguma dúvida muito específica, queira entender um pouquinho mais das especificidades da assinatura eletrônica, estarei na sala também para tirar as dúvidas dos participantes. Então, acho que a nossa provocação aqui é vamos automatizar os processos, vamos ganhar agilidade, porque isso traz ainda mais efetividade, ainda mais sucesso aos negócios, ao dia a dia das operações.
Então, muito obrigado, pessoal, pela participação de todos vocês. Obrigado, pessoal. Obrigado também a você que veio. É para vocês que a gente faz isso. E, pessoal, fique à vontade aí para circular pelas salas e conversar um pouco mais com a gente, tá? Os links já estão disponíveis aqui no chat, a gente colou de novo, tá bom? Mais uma vez, pessoal, Cíntia, Vinícius, a todos que vieram, obrigado de verdade, pessoal. Uma boa tarde, um bom resto de dia, né, para todo mundo. E se cuida. Obrigada, tchau, tchau, gente. Bom Obrigado. dia. Até mais, bom dia.